Olá a todos que nos acompanham nesse Conexão Carreira. Hoje a gente continua com mais um episódio falando sobre o mercado de trabalho, sobre empregabilidade. E hoje eu vou estar conversando aqui com o Paulo Richard. O Richard, ele é tradutor de língua de sinais pelo Estado de Minas Gerais, intérprete de Libras da Prefeitura de Belo Horizonte e também presidente da Lápido, é isso mesmo? Que é a Liga Acadêmica de Pacientes com Deficiência dentro da Odontologia. Pode se apresentar, Paulo, para o pessoal que nos assiste. Então, meu nome é Paulo Richard, eu vou me apresentar em Libras agora. Paulo, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte, o estudo da Libras, como surgiu? Como é que surgiu esse interesse por estudar Libras? Então, não foi nada planejado, nunca tive assim um sonho, nossa, vou conversar em Libras. Quando eu estava no segundo ano do ensino médio, a minha tia, que já estava aprendendo Libras, ela falou, Paulo, o Estado de Minas Gerais abriu um curso técnico para capacitar e profissionalizar profissionais para trabalhar para o próprio Estado. Daí, o que eu fiz? Aí ela foi e falou, o que você acha de você fazer a sua inscrição? Aí eu fui, fiz a inscrição, eu sou de Igarapé, e o curso ia ser aqui em Belo Horizonte. Daí eu vim com a minha mãe, a gente fez a minha matrícula, e daí eu comecei a fazer esse curso técnico. Daí o curso, eu comecei ele em 2018 e eu finalizei ele em 2019. Foram 2 anos de curso. E todos os meus professores eram surdos, e daí veio a paixão pela Libras, né? Pelo contato, pela inclusão, pela acessibilidade, e eu estou até hoje seguindo a carreira. Paulo, deixa eu te perguntar também o seguinte, você hoje, intérprete de Libras da PBH. Isso. Você tem visto que conhecer Libras, saber, né, a língua dos sinais, se apresenta como um diferencial para um profissional hoje no mercado de trabalho? Sim, apresenta bastante. Uma ideia, até o que a gente estava falando hoje mais cedo na aula, que vou dar um exemplo. Quando eu fui numa loja, num shopping, essas lojas de departamento, e eu virei para uma moça que estava mexendo nas blusas e falei assim, oi, tudo bem? Aonde tem uma blusa preta? Ela virou para mim e fez o sinal que ela era surda, e ela ia chamar outra pessoa. Do que eu vi que ela sabia Libras, eu fui e fiz para ela, oi, tudo bem? Aonde tem uma blusa preta? Aí ela foi e ficou assim, com uma cara de abismada, que isso não é do cotidiano dela, isso não acontece dentro do cotidiano dela, ela não está acostumada com aquilo. Ficou, depois da cara de surpresa, ela fez uma cara de extremamente feliz, me pegou pelo braço, me puxou e me levou e me mostrou todas as blusas pretas. Então, por que eu dei esse exemplo? Ela se sentiu acolhida. Então, fora, né, de se sentir bem, é muito importante. E para ela, aquilo não está acostumado dentro do dia a dia dela. E eu conseguir ter essa comunicação com ela é muito gratificante. Agora, pensando em outros ambientes, tem um dado de uma estimativa que, no Brasil, existem cerca de 12 milhões de surdos. E esse dado está desatualizado. Só aqui em Minas Gerais, na capital de Belo Horizonte, tem 12 mil surdos, aqui na capital. Então, são 12 mil surdos que precisam ir ao dentista, são 12 mil surdos que precisam ir ao banco, que precisam fazer tratamento psicológico. Ter a vida normal, né? Que é a vida normal, como qualquer outra pessoa. A diferença é que esse surdo, muitas das vezes, ele vai naquele ambiente e ele é integrado. Ele está dentro daquele ambiente, mas ele não é incluído. Tem uma diferença gigantesca em integrar e incluir. E a partir do momento que você integra e que você cria metodologias para você incluir aquela pessoa, você já tem esse diferencial. Então, hoje, saber Libras, no meu ver, é extremamente importante, porque o surdo vai ao banco, o surdo vai ao médico, o surdo vai ao dentista, o surdo voa de avião, e como que vai acontecer todo esse processo de comunicação? Por isso, assim, eu vejo que é extremamente importante a gente dar
propor, né? E dar essa acessibilidade para a pessoa surda. Eu falo isso, Paulo, eu fiz essa pergunta, eu coloquei essa indagação para você, porque a gente está aqui, né, no meio acadêmico, a gente está aqui na faculdade, e muitas vezes os alunos vão chegando mais ali no final do curso, aí começa a pensar, em que eu vou me especializar, né? Porque eu não quero ter só a minha formação, só a minha graduação, eu quero me especializar para eu ter um diferencial no mercado de trabalho. E muitas vezes as pessoas ficam só ali, né? Eu vou falar, por exemplo, da minha área, a área do direito, aí a pessoa, vou especializar em direito tributário, vou especializar em direito penal, eu vou ser um tributarista, um penalista, um administrativista, quando, na verdade, você pode ter um diferencial no mercado de trabalho, trazendo para dentro da sua formação outros tipos de formações que não seja necessariamente a formação da sua, né, área de trabalho, como é o caso da Libras, né? Então, eu acho que você é um exemplo aqui para a gente nesse sentido, né? Você está fazendo odonto? Você está em qual período? Eu estou no 7º período de odontologia. No 7º período de odontologia, e você já traz ali um diferencial no mercado, né? Você já apresenta um diferencial. Olha, 2 assim, exemplos legais. Você é advogado, então você concorda que, vamos pensar que dentro de Belo Horizonte tem 12 mil surdos. Esses surdos, eles também precisam fazer trabalhos jurídicos. E quem representa eles? Como que vai ser esse processo de comunicação? A partir do momento que você é um advogado que consegue atender esses clientes em Libras, você consegue ter uma comunicação clara com eles, você já tem o seu diferencial. Então, você tem, digamos, né, 12 mil pessoas aqui dentro da capital que vão poder ser seus clientes, porque você consegue se comunicar com eles, você vai incluir eles de fato. Não, e de fato falta, né? Falta profissionais. Era até uma outra pergunta que eu queria fazer, que você trabalhando, né, como intérprete de Libras, se você tem percebido um movimento por parte dos profissionais que estão aí no mercado, as pessoas com as quais você conversa, que atua, essa preocupação ou não, se ainda as pessoas não se atentaram que isso realmente é necessário, né? Eu digo isso, o estudo de Libras ou qualquer outro estudo que ajude na inclusão, ou as pessoas estão num movimento de mudança, ou você tem sentido que isso ainda Então, eu acredito que está, né, em constante avanço, principalmente dentro da minha área da odontologia. Quando a galera vê eu atendendo, eu conseguindo não só integrar, mas incluir aquele paciente, fazer um atendimento 100% humanizado e na língua dele, a galera, cara, e se um dia eu estiver dentro do meu consultório e chegar um paciente surdo, o que eu vou fazer? Então, sim, tá tendo a procura desses profissionais de procurar se capacitar para quando o surdo chegar, conseguir dar um oi para ele, dar um bom dia, conseguir se comunicar, de ter esse processo, né, de inclusão. Então, a preocupação de hoje é muito maior do que era antes. E eu vejo, assim, bastante pessoas me param e me perguntam, Paulo, onde que eu posso aprender Libras? Onde que eu posso fazer um curso? Nossa, meu sonho é aprender. Então, tem sim essa preocupação de quando o surdo chegar, o que eu vou fazer? Como que eu vou me comunicar com ele? Né? Desse processo de integração e inclusão, como que ele vai ocorrer? Como que eu vou conseguir propor para ele? Como que eu vou conseguir proporcionar para ele esse atendimento em Libras, dentro da língua dele? Então, assim, eu vejo que hoje está com um avanço bem legal, mas ainda tem muito que se avançar. As pessoas têm que se preocupar mesmo, tem que fazer um curso, tem que conseguir dar pelo menos um bom dia para o surdo. Eu dei o exemplo da moça da loja de departamento, uma coisa simples, que era falar, a blusa preta está ali. Uma coisa simples, e que para ela tem essa dificuldade, né? Então, as pessoas estão começando a ter esse olhar crítico de querer, sim, aprender Libras e conseguir ter uma comunicação clara com a pessoa surda. E com relação você, né, na área da odontologia, por exemplo, lá na clínica, tem tido uma procura de pacientes? Como é que tem sido esse movimento, podemos dizer assim? Então, geralmente, eu costumo postar os meus atendimentos clínicos dentro da faculdade, quando eles ocorrem em Libras, no meu Instagram. E daí, cara, é uma coisa assim surreal, um tanto de surdo mandando mensagem. Aonde que você atende? Você aceita plano? Você aceita convênio? Já aconteceu até de mandarem foto querendo fazer essa consulta. Daí eu pergunto, eu explico. Nós atendemos na Faculdade Arnaldo. Isso só com suas publicações na sua rede social? Na minha rede social. O Instagram, a minha caixa, né, de solicitação de mensagem fica lotada e todos são surdos.
E eles perguntam, aonde que você atende, se eu aceito o plano e tudo. Daí eu mando a seguinte mensagem: nós atendemos na Faculdade Arnaldo, os atendimentos são 100% gratuitos. Mando isso. E a Faculdade Arnaldo fica localizada em Belo Horizonte, Minas Gerais. Aí eles vão e mandam assim: nossa, eu sou do Rio, não, eu sou de São Paulo, nossa, eu sou do Pará. Então, assim, do Brasil inteiro eles procuram. Por quê? Eles vão ao dentista. Vou te dar um exemplo. Você está com uma enorme dor de dente e você procura um dentista. Chegando no dentista, o seu dentista é alemão. Você vai conseguir se comunicar com ele uma vez que você não fala alemão? Como que vai ser essa troca? Ele vai conseguir te ajudar? Ele vai conseguir tratar o que você a dor que você está sentindo? Claramente não, devido à falta, né, de comunicação entre vocês dois. E na Libras é a mesma coisa. Por isso que a procura é imensa. Esses surdos do Brasil inteiro, muitos surdos me mandam mensagem querendo fazer esse tratamento, porque a partir do momento que eles vão em São Paulo, em Rio, na cidade deles, num dentista e não sabe Libras, ele não consegue oferecer para esse paciente um atendimento adequado, um atendimento dentro da primeira língua dele, que é a Libras. Paulo, isso que você está falando, que você está colocando, né, sobre a sua rede social, que você recebe várias mensagens, conecta diretamente com a questão que eu coloquei para você sobre a formação dos profissionais, né? Porque você está exemplificando aqui para a gente que o fato de você ter, né, essa formação, de você atuar em Libras, já traz para você um diferencial enquanto profissional da odontologia, né? Porque você mesmo está colocando que várias pessoas, só o fato de você colocar um vídeo ali na rede social, já faz com que várias pessoas te procurem até mesmo fora de BH, né? Então, a gente, como eu disse, como eu tinha colocado aqui anteriormente, muitos alunos buscam esse diferencial, mas às vezes busca só dentro do curso. Não necessariamente que a gente não tem que buscar o diferencial fazendo uma especialização dentro da sua área de formação, mas é abrir um pouco mais esse leque de possibilidades, né? Buscar, você falou sobre a questão do direito, eu falo muito isso com os alunos dentro do curso de Direito, que às vezes os nossos alunos estão muito já voltados, eu quero ser penalista, eu quero ser tributarista, e eu falo, cara, por que você não vai estudar algo relacionado, por exemplo, a uma minoria da nossa sociedade, né? E se especializar ali, vai cuidar, por exemplo, das questões dos indígenas, né? Vai cuidar das questões, por exemplo, do LGBTQIA+, porque a gente precisa desses, né, profissionais também no mercado. A Libras é universal? Não, a Libras ela não é universal. Libras, Língua Brasileira de Sinais, né? A Libras também ela não pode ser comparada com uma linguagem, porque ela é reconhecida como lei, como uma língua. Então, a Libras é aqui no Brasil, mas dentro do Brasil nós temos regionalismos. Então, pode ser que o mesmo sinal que é feito em São Paulo não é feito aqui em Minas. Tem essa troca de regionalismo de sinais. Dentro do próprio território. Dentro do próprio território, dentro do Brasil. Né? E a gente também tem a ASL, American Sign Right, que é a língua de sinais americana. Então, cada país vai ter a sua própria língua de sinais. Como se fosse um idioma próprio. Exatamente, um idioma próprio. Uma vez que ela também é reconhecida como uma língua. Agora, essa questão que você falou do regionalismo dentro do território nacional, são algumas poucas diferenças ou existe uma... São poucas diferenças. Não vai alterar você compreender o que está falando. É como se fosse um sotaque. Entendi. Por exemplo, eu fui numa palestra na UFMG sobre Islã e a palestrante era de São Paulo, surda. Eu entendi tudo. Na troca, eu aprendi novos sinais e eu ainda aprendi sobre o Islã, né? Então, tem essa troca bem legal. Não é uma coisa assim, você consegue entender. Por exemplo, eu vou conversar com uma pessoa de São Paulo, eu não vou entender ela. Não, você vai sim entender ela. A questão é que ela vai ter esse sotaque, alguns sinais podem ser que vão ser diferentes. O básico a pessoa já vai ter. Ela vai conseguir entender completamente. A Libras é de contexto. Se você entendeu o contexto, você entende tudo. Paulo, quem está nos acompanhando, né? Eu estou aqui o tempo inteiro incentivando, né, para que a pessoa possa estudar. Quem quer começar, né? Você mesmo disse que muitas pessoas hoje já vêm te parando, falando, olha, eu gostaria de aprender. Que dicas que você pode dar para alguém que está querendo começar a estudar Libras amanhã, hoje, por exemplo? Cara, aprenda Libras. Libras é extremamente importante.
não é só você aprender uma língua, né? Não é só sobre você saber uma língua, é sobre você gerar afeto, gerar inclusão, gerar acessibilidade e ter esse diferencial mesmo profissional. Mas fora o diferencial profissional, é você pensar de como você gostaria de ser tratado dentro desse processo de comunicação e dar dentro do seu melhor. Dentro do seu trabalho, pode ser que tenha um surdo. E aí, você deu bom dia para ele? Você perguntou como que ele está dentro da língua dele? Como que é essa troca, né? Então, a dica é, façam Libras, aprendam. Aprendam a incluir, porque incluir é importante. E, detalhe, aprender Libras é super fácil. Dentro da metodologia de aprender uma outra língua e prática. Se você praticar, você vai conseguir. Aumente seu sinalário e pratique. E tenha contato com surdos. Hoje em dia, existem milhões de metodologias, de grupos, né, de estudos, de cursos online, que você aliás, deve aprender, né, que você consegue aprender. Você conseguiria passar aqui para a gente, por exemplo, um local que a pessoa poderia procurar na internet? Então, nós temos as associações, aqui em Minas Gerais nós temos a ASMIG, que é a Associação de Surdos de Minas Gerais, nós temos uma Pastoral do Surdo também, aqui em Belo Horizonte, e nós temos outros centros de capacitação em Libras, que oferecem o curso básico. O próprio Estado de Minas Gerais, ele oferece o curso básico, o curso básico, o curso intermediário e o curso avançado em Libras. E detalhe, aprenda Libras, mas também pratique, porque senão você vai esquecer tudo. Tenha contato com o surdo, faça amizade com o surdo, pratique com ele, que daí você vai desenvolver e vai conseguir ter uma comunicação clara e fluente. É uma língua, né? Como é uma língua, a gente precisa estar praticando, né? Para que a gente, de fato, possa aprender e assimilar. Assimilar essa língua. Porque às vezes você aprende, mas você não pratica, você não consegue assimilar, né? E por você não praticar, você acaba esquecendo vários sinais. Que aí, às vezes, eu vejo algumas pessoas que falam assim, porque é difícil, né? Aprender. Às vezes é a forma como a pessoa está de fato aprendendo. Ou né? talvez é aquele pré-julgamento. Por exemplo, nossa, é difícil, acho que meu dedo não vai. Então, eu caracterizo como difícil, mas eu não tento. Então, tentar é importante. Quando eu estava aprendendo Libras, todos os meus professores foram surdos, né? Durante a minha formação de Libras. Todos. E só te interrompendo, como você está falando, todos os professores eram. No módulo inicial, né? Você está ali, você ainda não sabia. Como é que você consegue se comunicar? Como é que você conseguia se comunicar? Então, é difícil, mas não é impossível. Se a gente tentar, a gente vai conseguir. Igual o professor, ele escrevia no quadro as palavras e iam ensinando os sinais. Por exemplo, ele escrevia oi, tudo bem, e ele ia mostrando e ensinando todos os sinais. E a gente também praticava, estudava em casa e praticava bastante. E por eu ter esse contato, meu curso era de segunda a sexta, todos os dias, de 6 a 10 e meia da noite. Então, eu tinha contato direto ali, né? Então, é um facilitador para o aprendizado ter esse contato. Então, esse processo, ele acontecia de uma forma bem mais fácil. Entendi. Paulo, a gente está aqui falando, né, de Libras. Você poderia passar para a gente, ensinar aqui rapidamente algum sinal para quem está acompanhando, claro, para poder incentivar as pessoas a estudarem, a se capacitarem, né? Aliás, até é importante a gente falar aqui, né, que tanto eu quanto o Paulo, a gente faz parte, né, do Comitê de Diversidade e Inclusão também da Faculdade Arnaldo e junto com o Centro de Estágio e Empregabilidade, a gente está, né, possibilitando aos funcionários aqui da instituição, através de um curso de capacitação, né, para os funcionários. Se quiser falar um pouquinho desse curso, sim, que começou agora, né? Agora, né? Hoje foi a nossa primeira aula e foi, assim, incrível. Foi muito legal. E eles estão com esse interesse, né, em aprender Libras e tornar o seu próprio ambiente de trabalho mais acessível e inclusivo. Então, esse curso ele vai acontecer, né? Serão 10 encontros. A gente ainda está organizando como que vai acontecer em quantidade de meses. E vai ser um curso muito bacana,
100% prático e dinâmico. E a gente está com as inscrições abertas ainda no Simpla. Sim, elas vão estar abertas para o próximo Ao longo encontro. dos próximos encontros, todos aí vão né, as inscrições vão estar disponíveis e abertas. Abertas para a galera poder participar e aprender e transformar, né, o ambiente de trabalho e ter um pouco esse curso básico, mas ele vai te dar uma introdução do que é a Libras, você vai conseguir aprender e desenvolver bastante. Agora vou ensinar 3 sinais para vocês, que é o oi. Você fecha assim, esse é o ó, e daí você faz o i, e você faz oi. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. E o último sinal, que é Faculdade Arnaldo, que é o sinal aqui da faculdade. Como é a Faculdade Arnaldo? Faculdade Arnaldo. Bacana, bacana. Paulo, só para a gente, né, concluir, para a gente poder fechar esse nosso bate-papo, é importante a gente voltar aqui nesse ponto que a gente falou do curso de capacitação que a Faculdade Arnaldo está possibilitando para os funcionários, porque de nada adianta a gente ter existe hoje, né, a gente tem legislação que traz ali a previsão com relação a PCDs dentro das empresas, dentro das instituições. Infelizmente, várias instituições não têm cumprido, né, preferem pagar a multa do que efetivamente preencher essas vagas com PCDs, e algumas instituições que tentam fazer essas contratações acabam fazendo a contratação, mas contrata aquela pessoa PCD e acaba se esquecendo de capacitar os funcionários que estão ali. Então, essa pessoa chega naquela instituição, começa a trabalhar dentro ali com vários colegas, colaboradores, mas não tem ao lado dele pessoas que façam o que você estava dizendo no início, né, que você falou essa questão de integrar e incluir. Integrar e incluir. Que tem essa diferença, né? E é uma coisa que, assim, que eu falo bastante. Existe uma diferença enorme de eu integrar no ambiente, eu pego determinado grupo de pessoas, coloco naquele ambiente, eu estou integrando. Mas incluir vai muito além, eu tenho que criar metodologias. E uma coisa que a Faculdade Arnaldo está fazendo é uma metodologia de criar um curso voltado para capacitar esses profissionais, né, a terem esse contato. Então, se após esse curso foi integrado funcionários surdos aqui dentro da faculdade, eles não vão ser só integrados, eles vão ser incluídos. Existe um grupo de pessoas que vão conseguir dar um bom dia, dar uma boa tarde, perguntar se está bem, e ter uma comunicação legal com a pessoa surda. Isso é importantíssimo, isso que você está falando, né? Essa diferença de integrar e incluir. E quem está nos acompanhando, né? Chegar lá na empresa, falar, pessoal, vamos, né? A gente vai preencher a cota de PCD, mas vamos também, né? Incluir essa pessoa, né? De fato, criar metodologias para que ela seja incluída de fato, só integrada naquele ambiente, naquela instituição. Paulo, essa conversa, né? A gente poderia, né? Seguir aqui falando bastante sobre Libras. Com certeza a gente vai ter outras oportunidades, outros momentos para poder falar a respeito. Só que antes da gente concluir, antes da gente fechar, já agradeço, né, a sua presença, a sua disponibilidade, sempre acessível para poder nos ensinar, né, sobre Libras. Queria pedir que você desse um recado para o pessoal, deixasse aí suas redes sociais, como que pode falar com você, fique livre para falar. Então, o meu Instagram é Paulo Richard, com 3 Ds no final. Podem me seguir, eu posto bastante sobre essa questão do atendimento clínico odontológico em Libras. Eu também faço alguns posts ensinando alguns sinais, né, do cotidiano, do dia a dia, dias da semana, cores. Então, sigam lá no Instagram que vocês vão aprender bastante. Como Paulo? Paulo Richard, com 3D no final. Ok. Paulo, novamente, muito obrigado. Agradeço a sua presença aqui na Faculdade Arnaldo. E, pessoal, continue acompanhando o nosso canal no YouTube e com certeza virão outros e outros episódios do nosso Conexão Carreira. Muito obrigado e até a próxima.